Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós estamos a olhar para a primeira epístola que o apóstolo Paulo escreve à igreja em Corinto e nós estamos no capítulo 3 desta mesma epístola. Hoje iremos procurar verificar aquilo que estes textos têm para nosso ensino. Nós já estivemos a analisar os 2 primeiros capítulos desta epístola e vimos realmente que o principal tema desta epístola é Cristo crucificado. E aqui este caráter mantém-se ao longo de toda a epístola. É neste sentido que o apóstolo Paulo vai escrever, não procurando demonstração de sabedoria, da sua eloquência, da sua erudição, mas realmente mostrando o poder de Deus que é manifestado na pessoa de Jesus Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. A palavra de Deus é realmente o poder que pode transformar o coração do homem. É a única que pode perdoar pecados. E Jesus Cristo, quando esteve no nosso meio, manifestou de uma forma muito clara e transparente que era Ele que tinha autoridade para perdoar pecados. Quando Jesus tinha aquela situação de um paralítico que é trazido por 4 amigos para o curarem, Jesus, em vez de dizer, levanta-te e anda, Jesus lhe diz, os teus pecados te são perdoados. Ao que fez com que todas as pessoas que ali estavam ficassem espantadas com o facto de Jesus ter feito uma afirmação daquelas. E para que percebam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, eu te digo, levanta-te e anda. Jesus usou ali um trocadilho de palavras para mostrar realmente a autoridade que ele tinha e o poder que ele realmente tem para perdoar os pecados. Jesus mostrou isso em muitas outras afirmações, quando ele disse, as minhas palavras são espírito e são vida. E o próprio apóstolo Paulo declara numa das suas epístolas, naquela que ele escreve à igreja em Roma, ele diz, pois não me envergonho do evangelho de Deus, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então ele mostra claramente quem Jesus é e o poder que Deus tem para transformar as vidas. Talvez você que me está a ouvir desse lado está a viver uma fase de desânimo. Já perdeu todas as esperanças. Não acredita que é possível transformar as circunstâncias que você está a viver. Eu quero dizer que a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, é realmente esse poder de Deus. É o poder de Deus que pode transformar as circunstâncias que você está a viver. É o poder de Deus para transformar o seu caráter. É o poder de Deus para retirar o vício em que você vive e que não consegue se libertar. Você necessita confiar realmente nessa autoridade que Cristo tem e obedecer às orientações que Deus lhe dá. Neste capítulo 3, o apóstolo vai começar a falar então sobre a vida dos cristãos e daqueles cristãos que infelizmente não obedecem às orientações de Deus. Nós vamos observar nesta epístola que ele vai abordar 3 tipos de pessoas que existem no fundo no mundo. Há o homem natural, aquele que na realidade não crê em Deus, não tem fé, não tem a sua fé alicerçada em Cristo e que não vê as coisas espirituais dessa forma. Há o homem carnal, digamos assim, o cristão carnal, que de alguma forma tem um conhecimento acerca de Deus, mas na realidade continua sem aplicar os princípios bíblicos à sua vida. E no fundo essa pessoa até se julga uma pessoa interessante porque realmente conhece alguma coisa acerca de Deus. Mas quando analisamos a sua vida, ele não pratica aquilo que é realmente os princípios de Deus. E por último temos um homem que procura fazer a vontade de Deus. Podemos dizer assim, um homem espiritual que busca a Deus e a sua vontade em primeiro lugar. Então ele vai trabalhar estes 3 conceitos, estas 3 categorias de ser humano, podemos dizer assim, e vai clarificar como é que isso vai acontecer. Então estamos no capítulo 3, no verso 1, e você que me está a acompanhar pode abrir a sua Bíblia neste primeiro livro de Coríntios e então vamos ler juntos e ver aquilo que Deus tem para nos dizer.
Diz assim a palavra de Deus: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Aqui esta é uma das razões pelas quais o apóstolo envia esta carta. E ele vai falar de uma forma muito simples. Porquê? Porque realmente estes cristãos aqui eram como se fossem crianças espirituais. Nós temos que entender que ao entregarmos a nossa vida a Cristo, nós não sabemos logo todas as coisas. Então é um processo que se desenvolve. E por isso mesmo Jesus, no capítulo 3 do Evangelho de São João, ele diz que esse relacionamento com Deus é um novo nascimento. E Jesus cola esta ideia de uma relação espiritual ao nascimento natural para que nós possamos compreender um pouco melhor o processo de desenvolvimento espiritual. Algumas pessoas por vezes ficam chocadas porque há cristãos que, enfim, ainda fazem coisas que desonram o nome de Deus e dizem, então, mas a pessoa vai à igreja e tem esta atitude? Por vezes, esse cristão ainda é um bebê em Cristo e está num processo de crescimento. E um bebê, pela sua natureza, não sabe, por exemplo, comer à mesa com faca e garfo. Um bebê, pela sua natureza, muitos deles ainda não sabem andar, só a partir de uma certa idade é que começam a aprender a andar. Os bebés, naturalmente, só aprendem a ler quando chegam muitas vezes aos 4, 5, 6 anos de idade. Então a vida cristã é também um processo. E muitas vezes nós achamos que uma pessoa que encontrou a Cristo na sua vida, no dia a seguir já vai ser uma pessoa madura, que deixou de mentir, que deixou de roubar, que deixou... É claro que se espera que a pessoa evolua espiritualmente ao ponto de começar a amar os seus inimigos, ter a capacidade de deixar a murmuração, ter a capacidade de não mentir, mas isso é um processo que acontece na vida da pessoa. O apóstolo Paulo aqui está a falar de uma outra categoria de cristãos. São pessoas que já deveriam ter um desenvolvimento espiritual que os deveria levar a uma certa maturidade espiritual, mas, no entanto, continuam bebés. Aqui há uma deficiência de crescimento. Há um certo, poderíamos dizer, riquitismo espiritual. E estes cristãos aqui, pela idade que já tinham de cristianismo, já deveriam realmente ser adultos, deveriam ser pessoas maduras. No entanto, ainda se mantinham nos rudimentos da fé. Por isso mesmo o apóstolo não lhes podia falar como a espirituais, mas sim como a carnais. Pessoas que estavam a dar lugar à sua carne, em vez de dar lugar à vontade de Deus na sua vida. Isto aqui é uma outra categoria de cristãos. Não estou a falar dos cristãos que estão num processo de crescimento natural e por isso o processo de crescimento leva tempo, a pessoa ainda não aprendeu as coisas de Deus, não. Estamos aqui a falar, e o apóstolo Paulo vai escrever, a um grupo de cristãos que já deveria ter maturidade espiritual, mas no entanto continuam bebés. Não cresceram, ou por preguiça, ou por inércia, ou porque não quiseram aprofundar o conhecimento nas Escrituras, ou porque não aplicaram a palavra de Deus à sua vida, ou por variedíssimas razões. E por isso mesmo o apóstolo Paulo tem necessidade de voltar a falar dos rudimentos da fé. Por isso ele diz no verso 2, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então vejamos aqui esta igreja em Corinto. É uma igreja problemática, é uma igreja com grandes dificuldades. Há muitas pessoas em nossas igrejas que talvez possuem estas características destes cristãos aqui de Corinto. Não suportam alimento sólido. Se um líder cristão vai levar um assunto mais profundo para ser debatido, se vai levar uma reflexão sobre a obediência em áreas sensíveis da vida, como a sexualidade, o casamento, divórcios, a pessoa fica logo com grandes dificuldades em ouvir aquilo que Deus tem para dizer. E por isso mesmo o apóstolo Paulo vai falar de coisas bem simples, porque estas pessoas não tinham a sua vida em ordem, estavam a deixar que a sua carne predominasse em vez de ouvir aquilo que era a vontade de Deus expressa para as suas vidas. Realmente essas pessoas que vivem dessa forma são cristãos que facilmente adoecem, facilmente permitem que determinadas coisas, pecados, aconteçam na sua vida, porque realmente eles estão fracos na fé.
Eles não se alimentaram convenientemente e por isso, como eu disse ainda há pouco, são quase adultos riquíticos. Têm uma doença permanente em termos de vida espiritual e precisam de desenvolver a sua vida. Precisam talvez tomar um suplemento vitamínico para realmente desenvolver a sua espiritualidade. Talvez fosse bom vocês fazerem um retiro, passar um fim de semana em torno da palavra, fazer talvez um acampamento de uma semana para estudar a Bíblia, fazer um tempo de oração especial durante um fim de semana para aprofundar o seu relacionamento com Deus, talvez tirar 2, 3 dias de jejum e oração para poderem crescer. Dessa forma, talvez houvesse condições de corrigir as deficiências espirituais que foram acumuladas ao longo de anos de inércia, de dificuldade, de falta de alimento espiritual. Muitas vezes convivemos com cristãos que já são cristãos há anos, têm uma vida espiritual medíocre, nem leem a Bíblia todos os dias, não conseguem ter um tempo de oração diário e muitas vezes se alguém pede para essas pessoas orarem durante 5, 10 minutos já ficam quase atormentadas porque acham que é uma eternidade. Necessitamos voltar aos rudimentos da fé. Necessitamos voltar àquilo que é fundamental para a nossa espiritualidade e por isso necessitamos começar a comer alimentos um pouco mais sólidos do que simplesmente beber o leitinho que um bebê bebe ao nascer. O verso 3 continua a desenvolver esta ideia dos crentes que necessitam crescer espiritualmente e diz: porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo os homens? Eu quero dizer de uma forma muito clara que o apóstolo Paulo não pôs câmaras de vigilância na sua igreja ou na sua vida familiar. Não, o apóstolo Paulo não está a falar da sua experiência pessoal, de você que me está a ouvir. Mas, realmente, se nós temos estas características, ciúmes, contendas, realmente isso só revela que não somos espirituais. É assim que andam aqueles que não têm Deus. Sempre a pedir e a puxar, como diz o povo, a brasa à sua sardinha, sempre a procurar os seus próprios interesses, sempre em contendas e em conflitos, e isto é sinal de carnalidade, sinal de falta de espiritualidade. Então, se você verifica um cristão que está constantemente em contendas, constantemente amargurado, endurecido os seus sentimentos, as suas atitudes para com os outros, isto é sinal de falta de espiritualidade, é sinal de pouca intimidade com Deus. Infelizmente, há muitas pessoas que vão a igrejas durante anos e anos a fio, mas continuam a não perceber que o verdadeiro cristianismo é aquele que transmite amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, e contra estas coisas, diz a palavra de Deus, não há lei. Então, ser cristão é, acima de tudo, ter uma atitude de cortesia, ter uma atitude de amor, de fraternidade, de compreensão para com aqueles que cruzam connosco. Então, uma pessoa que não tem estas características é um cristão carnal, um cristão que ainda não deixou Deus dominar o seu ser e dá espaço à sua velha natureza, dá espaço àquilo que há de pior em si, quando, como se costuma dizer, e o povo diz, quando alguém lhe pisa os calos. Então, a nossa natureza muitas vezes toma a primazia no nosso ser, em vez de ser o próprio Deus a agir. Então devemos vigiar o nosso ego, a nossa atitude, o nosso velho homem, para realmente darmos espaço à ação de Deus na nossa vida. O verso 4 prossegue a dizer: quando, pois, alguém diz que eu sou de Paulo e o outro eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Mais uma vez, o apóstolo Paulo vai trazer esta questão das divisões dentro da igreja, dos partidos que se formam em favor de Paulo, ou de Apolo, ou de Cefas, ou de Cristo, como já vimos em programas anteriores. Ele falou já sobre este assunto, mas volta à carga mostrando que esta não é a atitude de um cristão. A igreja é formada por pessoas salvas por Cristo, chamados ao mundo para uma missão santa, e essa missão é anunciar a Cristo e Cristo crucificado. Então essa mensagem de amor de Deus leva consigo o perdão, leva consigo a salvação, leva consigo a reconciliação que Deus nos concede. E então não pode haver partidarismos. A igreja cristã deve realmente viver debaixo de uma unidade. Eu quero dizer unidade e não uniformidade. Eu já disse isso. Também é importante distinguirmos as duas coisas. Não confundamos unidade com uniformidade. Deus não quer que nós sejamos todos iguais. Deus quer que nós sejamos todos unidos.
Iguais é estarmos todos da mesma farda, vestirmos todos a mesma farda, parecemos todos iguais. Isso é exterior, isso é uniformidade. E o que Deus quer realmente é unidade, um sentimento do nosso coração, que na diferença que nós temos, na forma como nós estamos, continuamos a amar e a apreciar nas nossas diferenças. E é isso que Deus quer promover na sua família, na sua igreja. E é isso que Deus quer operar no seu coração. Este capítulo 3 de 1 Coríntios, o verso 6, prossegue. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Agora o apóstolo Paulo vai frisar mais uma vez quem é o dono da igreja. Ele simplesmente foi um cooperador com Deus nesta tarefa. Ele plantou, Apolo regou, enfim, deu esta ideia do crescimento de uma planta, mas quem realmente dá o crescimento à igreja, quem é o dono da igreja, quem realmente conduz a igreja é o próprio Deus. Quando nós não temos em mente esta verdade profunda das Escrituras, nós criamos muitos problemas nas nossas comunidades. Infelizmente, muitas vezes as pessoas pensam que os donos da igreja são os líderes. E isso é um erro, era o que estava a acontecer aqui em Corinto. As pessoas pensavam que o dono da igreja era Paulo, ou Apolo, ou Cefas. Eles é que eram os donos da igreja. E por isso, aquele que estava de bem com o principal fundador da igreja, então estava mais próximo do céu. E o apóstolo Paulo apressa-se a dizer que isso é uma ideia errada, contrária à vontade de Deus. O dono da igreja é Cristo, é Ele quem realmente faz a igreja crescer e é dele a glória e a honra, porque foi Ele o único que morreu crucificado para que nós pudéssemos ter vida. Nem o apóstolo Paulo morreu crucificado, nem o apóstolo Pedro, nem Maria, nem qualquer outra entidade se crucificou para que nós tivéssemos vida. Foi só Jesus Cristo o fez. E por isso mesmo Ele é o dono legítimo da igreja. E a Ele deve ser prestada toda a honra, toda a homenagem, porque a Ele deve ser dada toda a glória pelos séculos dos séculos. O verso 7 continua a dizer-nos, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ele acerta agora as ideias. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Ele mostra que o facto de não ser o dono da igreja não quer dizer com isso que o seu trabalho é para ser desprezado, de forma alguma. Cada um terá o merecimento da tarefa que desenvolveu neste processo de fazer crescer a igreja. Mas, mais uma vez, a igreja é de Cristo. E o verso 10 ainda prossegue. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Este versículo eu gostaria que você sublinhasse na sua Bíblia, porque muitas vezes as pessoas têm dúvidas sobre quem é o fundamento da igreja. Será que o fundamento da igreja é Pedro? Ou será que o fundamento da igreja é Paulo? Ou será que o fundamento da igreja é uma outra entidade qualquer? O que a Bíblia diz é que o fundamento que foi posto é Jesus Cristo. Então sublinhe este texto na sua Bíblia para que não restem dúvidas sobre quem é o fundador, o fundamento e o dono da igreja. O verso 12 continua a falar, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia o demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo, o qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Esta imagem aqui é extremamente profunda e importante para nós entendermos a relação entre a nossa vida eterna e a construção da nossa vida, as obras que nós praticamos. O apóstolo Paulo cria esta imagem de uma casa que está a ser construída, e está a ser construída com vários materiais, pedras preciosas, ouro, ou palha, ou feno. As obras de palha e feno são aquelas obras que não são válidas para a eternidade. Aquelas que são construídas com ouro ou pedras preciosas são obras que durarão para toda a eternidade. Por isso ele alerta para cada um ver como constrói a sua vida.
É verdade que aqueles que um dia se relacionaram com Deus, aceitaram pela fé a obra de Jesus Cristo, serão salvos. Mas se não constroem a sua vida de uma forma de acordo com a palavra de Deus, a sua vida será como salva pelo fogo. Fica simplesmente o fundamento que é Cristo e nada mais. Então a importância de nós termos o fundamento é vital, mas é fundamental nós termos as nossas obras, as boas obras, de acordo com a vontade de Deus, com a motivação correta, para que realmente na eternidade elas possam permanecer para todo o sempre. O verso 16 prossegue: não sabeis que vós sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém o destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. E ele está a falar agora de que o nosso corpo realmente é o templo do Espírito Santo, é o santuário de Deus. Ninguém se engana a si mesmo. Se alguém de entre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, ou seja Apolo, ou seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas do presente, as coisas do futuro, tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus. Esta compreensão da vida certamente transformaria as nossas igrejas, a nossa sociedade, as nossas famílias. Se nós percebêssemos que tudo aquilo que está ao nosso redor nos pertence, tudo aquilo que está ao nosso redor nos foi dado por Deus para nosso benefício, certamente deixaríamos de lado todos os egoísmos, todas as ansiedades, todas aquelas lutas que muitas vezes nós travamos de uma forma inútil. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.